Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo por aqui e vamos começar o nosso estudo do direito eleitoral, visando a preparação para os concursos que virão em 2023 dos tribunais regionais eleitorais. Na realidade, teremos o concurso unificado dos TREs e este vídeo, a sequência de aulas por aqui, visa justamente esta preparação. Antes de começar, alguns recados por aqui. Ponto de número 1. Faremos um curso de modo bem objetivo, fugindo daquelas discussões que são relevantes apenas academicamente, tá? Para a nossa prova, elas simplesmente não caem. Então, sempre pautaremos as aulas de acordo com as questões de prova. Legal? Bom, o segundo recado é um convite que eu deixo por aqui. Você tem a possibilidade de se tornar membro do nosso canal e assim nos ajudar de modo ainda mais direto, tendo acesso aos mapas mentais utilizados nos vídeos e também algumas aulas exclusivas. Estamos postando as aulas pouco a pouco, certo? Inclusive, eu deixarei no primeiro comentário deste vídeo uma playlist de preparação para os concursos dos TREs de 2023. Maravilha? Então é isso, galera. Recados dados, só não esqueça de deixar o seu like e vamos agora para o conteúdo. Bom, construindo o nosso mapa mental por aqui. A primeira coisa que precisamos estudar de direito eleitoral é o seu conceito. Temos o seguinte: o direito eleitoral é um ramo do direito público, pessoal, ramo do direito público. Ou seja, existe a presença por aqui do Estado numa posição de superioridade, com prerrogativas, portanto. Temos o particular, os particulares, e também o Estado atuando com prerrogativas. Inclusive, é o Estado que dita as regras relacionadas ao direito eleitoral e nós, particulares, precisamos obedecê-las. Não temos ali uma liberdade de negociação, certo? Então, essa é a ideia por aqui. Registrando o conceito, o direito eleitoral é um ramo do direito público, que tem por objetivo disciplinar o exercício do sufrágio popular. Bom, só um destaque por aqui, eu estou nomeando como sufrágio popular, mas tradicionalmente conhecemos também como sufrágio universal. Por sinal, é a expressão mais conhecida, tá? Mas tanto faz, sufrágio popular, existem autores que falam nesta nomenclatura, e também sufrágio universal. São expressões sinônimas, certo? Então vamos entender esta ideia de sufrágio a partir de agora. Sufrágio popular nada mais é do que um direito. E este direito envolve o voto, é o direito de votar, e também o direito de ser votado, certo? Então, direito de votar e direito de ser votado. Portanto, o direito eleitoral é o ramo do direito público, público, hein? Cuidado, que tem por objetivo disciplinar o exercício do sufrágio, ou seja, do direito que nós temos de votar e também, eventualmente, nos candidatar e ser votado. Beleza? Quando falamos em votar, estamos escolhendo os nossos governantes. E quando estamos sendo votados, participamos diretamente como candidatos, registrando a nossa candidatura, por exemplo, e concorrendo às eleições. Beleza? Então, por aqui, podemos pensar na escolha dos nossos governantes, quando votamos, né? Então, escolhemos escolha dos governantes e também teremos o registro da candidatura, quando eventualmente participarmos como candidato. Então, teremos o registro da candidatura. Beleza, pessoal? Então, essa é a ideia por aqui. Bom, agora que conhecemos o conceito de direito eleitoral, vamos avançar para a competência legislativa. Quem gosta de anotar, pessoal, deixa um espaço, porque falaremos um outro tópico aqui posteriormente, tá? Então, competência legislativa, a ideia aqui funciona da seguinte forma. A pergunta que precisamos fazer é a seguinte: quem pode legislar, quem pode criar leis envolvendo direito eleitoral? Temos o seguinte: esta competência é privativa da União. As provas colocam que é uma competência concorrente. Não, pessoal, é privativa da União e a União faz isso através do seu órgão de criação de leis, chamado
Congresso Nacional, que envolve a Câmara dos Deputados e também o Senado Federal, tá? Então, para a sua prova, o mais importante é isso aqui, ó. A competência legislativa, ela é privativa da União. Aqui é intuitivo, pessoal. Se as eleições ocorrem em âmbito nacional, precisamos ter regras unificadas e gerais. Imagina só, o estado de Santa Catarina com regras específicas, o de São Paulo com outras situações, com outras regras, e assim por diante. Ficaria uma bagunça total. E o mesmo ocorre se os municípios pudessem legislar em relação ao direito eleitoral. Portanto, a competência é privativa da União, tá? Então, desta forma, como é uma competência privativa da União, teremos que as leis envolvendo o direito eleitoral serão leis federais. Portanto, tratam de direito eleitoral leis federais. Leis estaduais e municipais não podem tratar de direito eleitoral. Beleza? Leve este entendimento para a sua prova. E vou além aqui até para aprofundamento. Medida provisória também não pode tratar sobre direito eleitoral. Geralmente, as medidas provisórias envolvem algo mais urgente e, definitivamente, eleições não podem ser tratadas com urgência, tá? Então, é por isso que as medidas provisórias não podem tratar da temática eleitoral. Maravilha? Assim encerramos o segundo tópico da aula. Avançando na matéria, chegamos às fontes do direito eleitoral. Desta primeira aula é o tópico que mais aparece em prova, tá? Então, precisamos memorizar estas situações. Primeiro ponto: quando falamos em fontes, queremos identificar na realidade como as regras, como as leis eleitorais, elas surgem. Então, temos fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais são um momento anterior, galera. Aqui ainda não existe uma norma positivada. Então, estamos num momento de acontecimentos sociais, políticos e econômicos que podem fazer determinado ruído na sociedade, um barulho específico, e convencer o legislador e o poder legislativo a criarem determinada norma. Então, perceba, fontes materiais são um momento anterior. Isso aqui é importante, ó. Anterior à elaboração da norma, tá? Então, são esses acontecimentos sociais, políticos e também econômicos. A norma aqui ainda não está criada. Então, vamos imaginar o seguinte: estes acontecimentos sociais, por exemplo, impactaram diretamente o legislador e ele foi convencido de que determinada lei precisava ser criada. Portanto, a partir do momento que a lei foi criada, estamos nesta outra fonte aqui, ó, chamada de fontes formais. Neste momento, perceba que é um momento posterior, tá? Temos que a norma ela foi positivada, ou seja, temos agora a norma posta, a norma criada. Então, essa é a diferença. Nas fontes materiais, temos apenas os acontecimentos. A lei ainda não foi criada. E nas fontes formais, aí sim, estes acontecimentos influenciaram o legislador e tivemos agora a criação da norma. Bom, desta forma, diferenciamos fontes materiais e fontes formais. Porém, em relação às fontes formais, precisamos dar um passo a mais por aqui. Temos uma subdivisão destas fontes formais. Elas podem ser classificadas em fontes formais diretas ou ainda fontes formais indiretas. Aqui é o que mais cai e você precisa memorizar, ok? Fontes formais diretas, o nome ajuda. São aquelas que, de modo direto, na veia, de forma certeira, tratam de assuntos eleitorais. Por exemplo, galera, vamos ali abrir a nossa Constituição. Quando nos deparamos com a Constituição, veremos várias normas relacionadas ao direito eleitoral, tá? Quando a votação ocorre no primeiro turno, quando ocorrerá em segundo turno, os direitos políticos, os partidos políticos, enfim, temos várias temáticas certeiras relacionadas aos assuntos eleitorais, beleza? Então a Constituição é uma fonte formal direta. E temos também as leis eleitorais, claro, falamos aqui acima, ó, leis eleitorais federais. Então poderíamos exemplificar como Código Eleitoral, as leis dos partidos políticos, as leis da inelegibilidade e também
a Lei das Eleições, certo? Então, estas também são fontes diretas. E para fechar, a última fonte formal direta é a seguinte: as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Existe uma polêmica por aqui, mas vamos encará-las para a nossa prova como fontes diretas, beleza? Resoluções do TSE são fontes diretas. Bom, estas resoluções são, na verdade, atos normativos do próprio TSE, então o Tribunal Superior Eleitoral edita estes atos normativos para explicar melhor a legislação eleitoral. Eventualmente, existe ali alguma lacuna, algum buraco na legislação, e vêm as resoluções tentando complementar estas lacunas. Maravilha? Então, recapitulando, são fontes formais diretas: a Constituição, as leis eleitorais e as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Quando falamos em leis eleitorais, estamos diante de leis federais. Portanto, as leis que são estaduais e municipais, nem fontes elas são, tá? Qualquer questão que mencionar lei estadual ou lei municipal como fonte direta ou indireta do direito eleitoral deve ser considerada incorreta, ok? Por outro lado, temos as fontes indiretas. Pessoal, aqui é o contrário, né? Se uma trata diretamente, de modo certeiro, dos assuntos eleitorais, nas fontes indiretas teremos um tratamento dos assuntos eleitorais de maneira acessória, de forma secundária. Então, registrando, são aquelas que tratam subsidiariamente, de modo acessório, tá? Dos assuntos eleitorais. Poderíamos mencionar o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, eventualmente também o Código Tributário e por aí vai. Além disso, temos a doutrina, tá? Que são os estudiosos que escrevem ali, por exemplo, os seus livros. Temos também a jurisprudência, os entendimentos dos tribunais por aqui. E, por fim, as consultas. Então, aqui estão as fontes indiretas do direito eleitoral. Códigos, de modo geral, tá? Código Penal, Código de Processo Penal e Código de Processo Civil, doutrina, jurisprudência e consultas. Esta parte das consultas é bem interessante e falaremos agora num tópico específico. Então, antes de avançarmos para as consultas, só não esqueça desta nossa divisão entre fontes formais diretas e fontes formais indiretas, e saiba colocar cada uma das fontes em seu respectivo compartimento, beleza? Agora sim, vamos analisar as consultas. Seguinte, gurizada, quando falamos nestas consultas, estamos diante da maior particularidade, da maior peculiaridade do direito eleitoral. Este ramo, esta disciplina, ela tem uma função consultiva, ou seja, poderemos, através dos seus órgãos, tá, propor consultas. Então, o Tribunal Superior Eleitoral e também os tribunais regionais eleitorais, eles devem responder às dúvidas sobre o processo eleitoral. Essa é a ideia de consulta. Portanto, vamos consultar estes tribunais e assim sanarmos eventuais dúvidas do processo eleitoral. Mas muito cuidado por aqui. As consultas, elas não são direcionadas a todas as pessoas. Existem legitimados próprios para isso. Então vamos lá. Há os legitimados que podem acionar e pedir a consulta junto ao TSE, ao Tribunal Superior Eleitoral, e existem os legitimados que podem consultar os tribunais regionais eleitorais. São legitimados distintos, então precisamos memorizar cada uma das situações. Podem consultar o Tribunal Superior Eleitoral as seguintes autoridades: autoridade com jurisdição federal. Autoridade com jurisdição federal. Grave isso, tá? Estamos falando aqui, ó, por exemplo, do presidente da República, senador e também deputado federal. Então, estas autoridades podem consultar o TSE para dirimir alguma dúvida relacionada ao processo eleitoral, beleza? E temos também um outro legitimado que pode consultar o TSE, que é o seguinte: o órgão nacional de partidos políticos. Então, estamos falando dos diretórios nacionais dos partidos políticos. Aqui é meio intuitivo, pessoal, perceba só. Se o Tribunal Superior Eleitoral é o órgão máximo
dentro da Justiça Eleitoral. É o órgão de cúpula. Vamos pensar nas consultas sendo realizadas pelas autoridades com jurisdição federal, e também o órgão nacional de partidos políticos, tá? Então, essa é a ideia. Estes são os legitimados e que podem consultar o TSE. Por outro lado, temos os legitimados que podem consultar, podem tirar dúvidas com os tribunais regionais eleitorais. Aqui teremos as autoridades públicas, então perceba que é mais amplo, né? Autoridade pública, então envolveria as mesmas autoridades acima, presidente, senador e deputado federal, e iríamos além. Poderíamos mencionar também prefeitos, vereadores e por aí vai, beleza? E para fechar, podem tirar dúvidas também com os tribunais regionais eleitorais, os partidos políticos. Então, essa é a ideia. Temos legitimados para o TSE e também legitimados específicos para os tribunais regionais eleitorais. E um último destaque é o seguinte: estas dúvidas, estas consultas, precisam ser de casos em tese, ou seja, não podem envolver situações concretas. Eu não posso consultar o problema do Joãozinho da Silva, mas sim casos gerais, beleza? O que chamamos de situações em tese. Então é isso. Assim analisamos conceito, a peculiaridade das consultas, competência legislativa e as fontes materiais e formais, sendo que as formais se dividem ainda em diretas e indiretas. Agora vamos treinar com questões de prova. Bora lá! Primeira delas, banca FCC. Eu peço para que você pause o vídeo e voltamos em 5 segundos com o gabarito. E o gabarito por aqui é letra A. O enunciado trouxe fontes diretas. Vimos na parte teórica que as fontes formais se dividem em diretas e ainda indiretas. A questão está tratando desta primeira parte. São fontes diretas aquelas que tratam de modo certeiro, na veia, de assuntos eleitorais. Podemos mencionar a Constituição, as leis eleitorais, mas cuidado, leis eleitorais federais. Então, leis estaduais não são fontes e leis municipais também não, porque estamos falando de leis federais, tá? E as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, este é o nosso gabarito. Resoluções do TSE, se liga, está no compartimento de fontes diretas, beleza? O item D falou o seguinte: jurisprudência. Bom, jurisprudência, falamos no nosso esquema, está aqui, ó, e pertence ao compartimento das fontes indiretas. A questão pediu fonte direta. Portanto, o item D está errado. Jurisprudência é fonte indireta e não direta. E a letra E fala da doutrina, né? Entendimentos doutrinários. Bom, a doutrina está aqui, ó, e pertence ao compartimento das fontes indiretas e não diretas. Por isso, também está errada. Com isso, o gabarito é letra A, de aprovado. As resoluções do TSE são sim fontes diretas. Avançando, questão 2, também da FCC. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui é letra A, de aprovado. Bom, agora o enunciado ele foi mais simples, né? Ele nem utilizou a classificação de fontes diretas e indiretas. Simplesmente quer saber qual não é uma fonte do direito eleitoral. Falamos das fontes, né? E comentamos o seguinte: as leis eleitorais federais são fontes. Portanto, leis estaduais ou ainda municipais não são fontes do direito eleitoral, certo? Com isso, o gabarito é letra A. A letra B fala de normas da Constituição Federal. Constituição é fonte e é uma fonte do tipo direta. Leis federais. Temos aqui, ó, leis eleitorais federais. As leis federais são também fontes da categoria das fontes diretas. Resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Está aqui, ó, é uma fonte direta. E as decisões jurisprudenciais, a nossa jurisprudência.
é também uma fonte e está no compartimento das fontes indiretas, beleza? Então, com isso, o gabarito é letra A, porque leis estaduais definitivamente não são fontes do direito eleitoral. Avançando, próxima questão, banca pontua. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui, cuidado, a questão quer aquela incorreta, tá? A letra A está errada. O direito eleitoral não é um ramo do direito privado, mas sim do direito público, ok? Então, este é o erro da questão. Os demais itens estão corretos, perceba só. Então, vamos colocar primeiro o conceito aqui, ó. Direito eleitoral é o ramo do direito público que tem como objetivo disciplinar o exercício do sufrágio, que é aquele direito da pessoa votar e eventualmente ser votada também, tá? A letra B fala o seguinte, vamos lá. É objeto do direito eleitoral a disciplina do registro de candidatos. Exatamente, porque o sufrágio ele garante o direito do voto e também do camarada ser votado. Se o camarada será votado, precisaremos fazer o registro de sua candidatura. Portanto, a letra B está correta. Letra C. O direito eleitoral disciplina o processo para a escolha dos governantes. Claro, se ele está votando, ele vai escolher os governantes, beleza? Então a letra C está correta também. Letra D. Compete privativamente à União legislar sobre o direito eleitoral. Falamos sobre isso na parte de competência legislativa. Quem cria leis eleitorais de modo privativo, então está correta a questão, é a União. Estamos falando, portanto, de leis federais. Afinal, leis estaduais e municipais não são sequer fontes do direito eleitoral, tá? Então, com isso, a letra D também está correta e o nosso gabarito é letra A de aprovado, porque é a única que está incorreta. Maravilha? Avançando, questão da banca FCC agora. Pausem o vídeo e já voltamos. E o gabarito por aqui também é a letra A. Bom, a questão está pedindo as fontes diretas do direito eleitoral. Falamos em fontes diretas nesta parte aqui, ó. Então se liga só, pessoal. Quando a questão falar de leis estaduais ou municipais, pode riscar que estará errado. Não são fontes do direito eleitoral, ok? Então vamos lá. Item de número 1. Leis ordinárias federais. Correto. Estamos diante das leis eleitorais federais. São leis ordinárias federais. Leis complementares estaduais. Podemos riscar também. Nada de estadual e nada de municipal. O item 5 fala das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. De fato, as resoluções do TSE são sim fontes diretas. Com isso, o item 1 e o item 5 estão corretos, tornando o gabarito alternativa letra A de aprovado. Beleza? Avançando, vamos para a nossa última questão, da banca Fumar, que tem um R a mais por aqui. Pausem o vídeo e já voltamos. Bom, este item está tratando das consultas, que é uma das grandes peculiaridades do direito eleitoral. Falamos o seguinte: o direito eleitoral ele possui uma função consultivas, uma espécie de tira-dúvidas, né? Então temos as famosas consultas por aqui. Estas consultas podem ser endereçadas ao Tribunal Superior Eleitoral por alguns legitimados ou ainda aos tribunais regionais eleitorais. Bom, e aqui temos o seguinte: são legitimados para consultar o Tribunal Superior Eleitoral, a autoridade com jurisdição federal, então falamos do presidente, senador e também do deputado federal, e ainda o órgão nacional de partido político. Em relação aos tribunais regionais eleitorais, temos como legitimado a autoridade pública, poderíamos mencionar vereadores, prefeitos, o próprio presidente da República, enfim, é mais amplo por aqui, e também os partidos políticos, beleza? Então se liga na questão. Ela diz que a consulta está sendo realizada por uma autoridade com jurisdição federal, aqui, ou órgão
nacional de partido político. Órgão nacional de partido político. Estamos diante desta opção aqui, ó, frente ao TSE. Perceba, autoridade com jurisdição federal ou ainda órgão nacional de partido político. Então, neste caso específico, quem é competente para responder é o Tribunal Superior Eleitoral, beleza? Com isso, o gabarito é letra B de bola. Bom, gurizada, então é isso e assim encerramos a nossa primeira aula de Direito Eleitoral. Eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo e voltaremos em breve com mais vídeos no canal. Desejo a todos bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima e eu fui!